Com a celebração da Santa Ceia à noite, nós temos voltado o nosso olhar, o nosso coração para as Sagradas Escrituras, aquilo que está registrado em Apocalipse. Então, hoje, nossa leitura em Apocalipse, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Os irmãos vão acompanhar a leitura mesmo assentados. Se você puder, depois procure manter sua Bíblia aberta também. Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como já comentei há pouco, nós temos procurado seguir a sequência desse livro da Bíblia, que ali no primeiro capítulo faz uma preparação para a revelação que João, o apóstolo, iria receber, e essa revelação era algo que ele deveria compartilhar com as 7 igrejas da região da Ásia. E agora, efetivamente, nós chegamos num ponto em que nós encontramos 7 cartas, cada uma delas dirigida a cada uma dessas igrejas. Não algo que dizia respeito só a uma e não a outra, ou só aquelas igrejas do passado, mas também a igreja que se reúne aqui nessa noite. Nós temos aqui na própria introdução dessa carta, que quem vai dizer essas coisas, e aqui eu quero nem completar a frase, alguém vai dizer alguma coisa. Isso é comunicação. E comunicação não é apenas como a gente está talvez mais acostumado a pensar, como a televisão, o rádio, hoje mesmo tantas coisas pela internet. Comunicação tem a ver com o objetivo de tornar comum algo que talvez eu tenha comigo, mas para você também. Para que nós tenhamos comunhão, nós comunicamos coisas. E uma das excelências do que nós temos aqui é que essa comunicação é iniciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos com uma outra música, que o nosso Deus é soberano e que apesar da glória que Ele tem, Ele se importa contigo e comigo também. Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que sabe de tudo, que tem toda a capacidade e poder em suas mãos, de alguma forma comunica, compartilha, transmite, anuncia e transforma a nossa vida para aquilo que Ele tem como propósito perfeito, soberano e tão grandioso. É por isso que Jesus vai dizer algo. E aqui a nossa própria atenção a respeito dessa comunicação. Para que a gente entenda bem, então, essa carta e aquilo que Jesus Cristo vai dizer naquele primeiro momento à igreja em Éfeso, é bom a gente lembrar que aqui quando fala que é o anjo da igreja, a referência é o pastor. Eu estou falando de anjo na igreja, será que tem anjo aqui também? Creio que sim, mas não é essa a nossa atenção. Aqui é até uma forma tão elogiosa e exaltada que o Senhor nosso Deus usa a respeito do pastor.
você provavelmente não olha para mim como se eu fosse um anjo. Mas veja, então, a beleza com a qual o próprio Senhor da igreja se refere àqueles seus servos que são usados para conduzir. Agora, essas palavras dessa comunicação não vão ser direcionadas apenas para o pastor, mas também para a igreja. Ouça essas palavras sabendo que elas são relevantes, não só lá no passado como no presente, não apenas para uma igreja como para outra, não apenas para o pastor, como para você também. No caso, é o anjo da igreja em Éfeso. É importante a gente conhecer um pouquinho para entender essa comunicação do Senhor Jesus Cristo. Éfeso, naquela época, era uma cidade bastante grande, estimada aí talvez 200 mil pessoas. Para aqueles tempos, inclusive, tem uma proporção maior do que hoje em dia, que já não é um lugar pequeno. Além de ser uma cidade grande, era uma cidade extremamente rica, comercialmente estratégica e próspera. Além de ser grande e rica, era uma cidade bastante idólatra. Se você volta lá no livro de Atos, há uma passagem registrada em que Paulo estava lá e as pessoas gritaram durante muito tempo: grande é a Diana dos Efésios. Eles cultuavam a essa deusa Diana. Então, há um paganismo e uma idolatria extremamente fortes. Não é alguém que é seguidor nominal de Diana. Realmente é algo muito forte, está ligado com a própria questão do lucro comercial, mas há realmente devoção àquela deusa. E até por conta disso, ligado a isso, uma outra característica: uma cidade grande, rica, idólatra e pervertida. Pervertida é um termo bastante geral. Nós oramos, inclusive, no começo do nosso culto, acompanhando a oração do presbítero Levi, porque nós vivemos num mundo que é pervertido. Isso significa um monte de coisas. Aqui é um jeito que eu usei para preparar para dizer que havia muita perversão sexual. Havia prostituição cultica. Em nome da religião, prostituição, e em nome da prostituição, religião. Então, a igreja em Éfeso vivia em meio a esses tipos de situações. Aliás, pessoas que foram convertidas desse passado horroroso, agora pertencem e fazem parte dessa igreja que está recebendo essa carta, essa comunicação, que vem em primeiríssimo lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. Eis aqui então uma ordem para João, o apóstolo, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E é importante a gente notar isso aqui também. O João aqui é usado por Deus como um escriba. Deus dizendo as palavras, se fosse para falar de forma muito simples, né? Quando tem ditado, alguém fala em voz alta as palavras das frases, a gente copia. Então, o Senhor Jesus Cristo disse aquilo que deveria ser escrito nessa carta, para que então a igreja em Éfeso fosse abençoada por aquelas palavras que vêm em primeiro lugar do próprio Deus. Aqui isso é muito importante, muito especial, porque, veja, João está escrevendo uma carta por mandado do Senhor, mas ele também está sendo usado por Deus para aquilo que é a Escritura Sagrada. Isso que faz parte, é um registro claro, explícito, de que a palavra do Senhor é inspirada por Ele mesmo, não é invenção de homens. João, você vai escrever essas palavras. Não sei qual que era a habilidade, a experiência, a facilidade, mesmo o prazer em João escrever. Alguns de nós aqui provavelmente não gostamos de escrever. Prefere desenhar, prefere cantar, prefere comunicar de outra forma. Não é isso que está em questão aqui, mas a ordem do Senhor para que então nós tivéssemos mais uma das porções que integram a própria Bíblia. Então isso é algo que deve chamar nossa atenção, inclusive como parte do louvor que nós oferecemos ao nosso Deus. E também esse escreve aqui diz respeito à própria proclamação que deve ser feita. Nós fizemos um comentário parecido com esse de manhã. Quando nós recebemos algo do Senhor, esse algo é compartilhado. João não aprendeu coisas, inclusive a respeito do futuro, para guardar para si mesmo. Não, isso que eu tenho para dizer às igrejas da Ásia, num primeiro momento. Isso que eu tenho para dizer a respeito da igreja em Éfeso é algo que você deve proclamar, que você deve compartilhar com aquelas pessoas do primeiro lugar, mas essas cartas também iam circulando de lugar em lugar, de cidade em cidade, de região em região. E então, feito toda essa preparação para essa comunicação que o Senhor Jesus Cristo vai fazer,
nós temos no começo dessa carta um pouco mais acerca de quem Jesus Cristo é e do que ele faz. O cabeçalho, a introdução dessa carta é a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. E uma maneira de nós apreciarmos diante do Senhor, com temor diante do Senhor, é nós lembrarmos que aqui o principal vem primeiro. Nós podemos examinar durante muito tempo cada uma das situações dessa igreja em Éfeso, o que era bom, o que era ruim, o que era fácil, o que era difícil, mas nós não podemos esquecer do que vem primeiro. O que vem primeiro? Quem é Jesus? E aqui ele diz aquele que, eu já falei a respeito dessa comunicação, aquele que conserva as 7 estrelas, que em sua mão direita tem as 7 estrelas. E aqui, de novo, a referência é a liderança que serve a igreja. Muitas vezes eu prefiro fazer, inclusive, essa frase um pouquinho mais longa. A gente fala, às vezes, só liderança, parece que é a gente mais importante. Não, é uma liderança que serve, inclusive aos próprios pastores. Quem que conserva a liderança da igreja? É o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja pode ter um cuidado muito especial para com a sua liderança, de orar, de apoiar, de acompanhar, de se alegrar e chorar junto, de prover sustentação financeira, de cuidar da saúde, de pensar na família, mas não é isso que mantém um pastor em pé junto à igreja. O que mantém o pastor em pé junto à igreja é aquele que conserva em sua mão direita as 7 estrelas. Sem essa dependência, mesmo essa convicção e essa adoração, nós podemos ter o cenário mais bem elaborado possível, que as pessoas ainda vão cair. Você já viu, inclusive em outras situações, pessoas que não tinham condição nenhuma de ficar em pé e estavam ali firme e forte. E outras que tinham tudo para darem muito certo na vida e caíram rapidinho. Veja que estar em pé ou não, ser conservado ou destruído, não está exatamente em nossas mãos, em nossa capacidade, ou mesmo se fosse para falar, olha, porque eu me preparei para isso, porque eu estudei, porque eu faço assim ou porque eu faço assado. Quem me conserva em pé é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso. Ele conserva não só o pastor, a liderança como um todo, mas também, a palavra de Deus aqui nos mostra que além de ter esse papel e esse trabalho abençoadíssimo para nós, de conservar as próprias igrejas e suas lideranças, ele anda em meio aos 7 candelabros. E agora aqui candelabro é referência direta às igrejas. Ele está andando em nosso meio. Não é alguém que mantém distância, que olha de longe, como que recriminando, mas nunca se aproximando, ou que não sabe o que está acontecendo, ou que não se importa com o que está acontecendo. Não, ele anda em meio à igreja. A palavra aqui direcionada à igreja em Éfeso, mas não é que ele anda apenas no meio da igreja de Éfeso, ele anda em meio aos 7 candelabros, a referência à totalidade da igreja. Como nós cantamos com tanta alegria, estou fazendo bastante referência à música que muitas vezes nos ajuda mesmo. Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. E não é apenas uma presença. Você vai a alguns lugares algumas vezes e você está ali, como a gente costuma dizer, às vezes só de corpo presente. Sua cabeça está em outro lugar. Ou alguma situação em que merecia alguma atenção da nossa parte, a gente está presente, mas não com a atenção que deveríamos dar. Jesus Cristo presente e em meio à igreja, sempre, perfeita e soberanamente, está agindo conforme aquilo que lhe agrada. Então, o crescimento, o ânimo, a transformação, o quebrantamento, o avivamento necessários são conhecidos e são trazidos pelo próprio Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Veja que bênção, aqui no primeiro lugar, naquilo que é principal, nós olharmos para Jesus Cristo, que se comunica conosco, que nos conserva e que nos faz companhia. Não é sempre que eu faço isso, algumas vezes vocês já perceberam que sim, e agora que eu estou lembrando, deixa eu falar direitinho, inclusive, como é que eu estou fazendo. Usei 3 palavras com a letra C.
para falar a respeito de Jesus, 3 palavras com a letra C. Ele se comunica conosco, Ele nos conserva e Ele nos faz companhia. Nós devemos nos alegrar com isso. Imagine nós como igreja recebendo uma carta. A igreja recebe essa carta e agora nós nos reunimos para ouvir a leitura dessa carta. E já de primeiro momento nós ficamos assim numa exultação muito grande, porque essa carta começa com palavras que nos fazem olhar para Jesus Cristo. O Jesus Cristo que traz situações, que age de maneira graciosa para que nós tenhamos algo em comum com Ele, eis a comunicação, que nos mantém em pé, nós somos conservados por Ele, e que nos faz companhia. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, eu vos chamo amigos. Essa amizade maravilhosa é expressada aqui com essa situação de companhia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por causa disso. Nós somos levados a uma contemplação dessa majestade de Jesus Cristo, mas também, então, voltamos agora o nosso olhar. O Senhor Jesus Cristo faz com que a gente volte a nossa atenção para as obras realizadas na igreja. E isso começa com mais uma declaração importantíssima: eu conheço as suas obras. Muitas vezes eu não sei muito bem quem você é, não sei o que você está fazendo, muito menos o que você está pensando. E a gente pode ter aquela sensação de que parece que ninguém sabe ou ninguém se importa, ou tanto faz se a gente está fazendo certo ou errado, porque não estão dando a mínima mesmo. A gente se mistura no meio da multidão e fica por isso aí mesmo. Não, o Senhor Jesus Cristo conhece a mim e conhece a você. E conhece essa igreja. Então a gente está, inclusive, ouvindo a leitura dessa carta, o que a gente consegue identificar com a nossa própria realidade hoje, como igreja que se reúne aqui hoje, tanto tempo depois que essa carta foi escrita. Veja que são feitos alguns elogios a essa igreja, ali a partir do versículo 2. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Aquela igreja era uma igreja que se esforçava, e que ela perseverava, e como uma outra palavra que vai aparecer mais à frente, sem esmorecer, sem cansar-se, sem desistir, sem desanimar. Uma das marcas e das características da igreja do Senhor Jesus Cristo é que ela permanece, ela persevera, e para que isso aconteça há grande esforço. A perseverança normalmente nunca é algo que vem assim tão facilmente. Então, normalmente a gente não vai usar a palavra perseverança para alguém que passa o dia inteiro sentado no sofá preguiçosamente. Olha, queria te elogiar, porque você é uma pessoa perseverante. Perseverante como? Não, porque a sua preguiça não acaba nunca. A gente não usa assim. Perseverança normalmente é na labuta, no labor, no esforço. E perseverança é algo que não acaba. Porque não tem como falar assim, olha, nós estamos perseverando até agora a gente vai parar. Se a gente parou agora, desistiu, não é mais perseverança. Perseverança é até o fim. A gente não usa isso para uma competição atlética, de um corredor que corre muitos e muitos e muitos quilômetros, ele está ficando para trás, ele está machucado, e ele está com cãibra, ele está com dor, ele está com sede, e a gente acompanha ali a narração da televisão às vezes, olha, ele não desiste, e ele persiste, e ele persevera, aí ele para. Aí já não serve mais a palavra. Perseverança é para quem vai até o final. Característica dessa igreja: esforço e perseverança sem esmorecer. É uma das boas qualidades da igreja ali em Éfeso, é uma das características que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve possuir. Uma outra qualidade, descrita aqui também, é que aquela igreja não suportava e também colocava à prova aquilo que estava errado. Então aqui, na própria sequência da leitura, ali no versículo 2, diz que não pode suportar homens maus e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eu não quero mentiroso aqui.
Eu não quero ninguém fingindo que é apóstolo e não é. Eu não quero ninguém aqui metendo os pés pelas mãos, achando que pode mais, que sabe mais, que vai... Não suporto isso. E como não suporto, a gente vai fazer uma prova. A gente vai vai fazer o teste. Vamos examinar. Às vezes a gente declara assim, não, eu aprecio muito a honestidade, né, os bons valores da família, a simplicidade, né, é quase propaganda política isso, né, um choque de gestão, palavras todas bonitas, mas na prática essa pessoa faz o quê? Aqui a igreja em Éfeso tinha essa qualidade de realmente não suportar o que era errado, e como isso era real, efetivo e prático, então vamos examinar. Vamos sondar o coração. Vamos passar pelo autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Vamos ver aqui o que é verdade e o que é mentira. Então, era algo de um valor muito caro à igreja, mas era algo prático. Não suporta e coloca à prova. Porque quando fizer isso, vai encontrar, infelizmente, gente que é mentirosa. Qualidade da igreja em Éfeso, característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não devemos suportar aquilo que é ruim. Não devemos suportar aquilo que é mal. Deixa eu usar só um exemplo aqui, é só um exemplo. A gente tem inclusive muito trabalho em casa para nos alimentarmos melhor disso que nós estamos lendo aqui. Porque eu vou dar um exemplo. A gente poderia aplicar isso para tantas outras situações do nosso dia a dia. Se alguém aparecesse aqui, mesmo que disfarçadamente, com um tipo de infidelidade conjugal, e a gente descobrisse, a gente ia achar isso normal? Não. Tá vendo? Passamos na prova. Deixa eu usar aqui, o exemplo não acabou ainda, é o mesmo exemplo, tá? Você já viu gente que, inclusive de muito tempo, é extremamente irada? Isso a gente suporta de um jeito diferente, ou a gente tem a mesma postura radical com o adúltero do que com o adúltero? Vê que às vezes a gente dá 2 pesos e 2 medidas? Para algumas coisas que são evidentemente escandalosas, não, isso está errado, isso não aceito. Se eu rasgar a Bíblia aqui agora e jogar no chão, vocês vão achar isso um escândalo. Seria mesmo. Mas e se no meu coração eu só alimentar hipocrisia, ódio e rancor? Alguém vai me examinar? Uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sim. Essa igreja em Éfeso era inclusive elogiada pelo próprio Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Havia perseverança, esforço sem esmorecer, mas também por não suportar o erro, eles puseram à prova. Como eu disse, usei aqui um exemplo, tantas outras coisas para a gente examinar, não apenas na nossa vida, mas inclusive clamarmos pela igreja. E junto disso, uma terceira qualidade, de novo são 3 características aqui. O texto vai dizer que aquela igreja em Éfeso, ali no versículo 6, não suportava as obras dos nicolaítas. Nós não temos muitas informações sobre os nicolaítas. Existe muito possivelmente uma situação aqui que é o que hoje a gente chama de liberalismo teológico, de não levar a sério as coisas do Senhor nem as Sagradas Escrituras. E não apenas esse tipo de heresia, mas também de prática de mau caráter, de libertinagem, de inversão de valores. Mesmo sem saber detalhes sobre esse grupo dos nicolaítas, é muito claro que esse grupo era de gente ruim, de gente má, de gente que não honrava Cristo em primeiro lugar. Tanto que eles eram odiados pelo próprio Cristo, é o que o texto diz. E se tem alguém ou um grupo de pessoas que Cristo odeia, o que eu tenho para fazer de melhor é odiar também. Qualidade dessa igreja: vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Veja, que mesmo sem saber detalhes, embora a gente tenha algumas referências sobre coisas contra as quais nós devemos lutar e manter, inclusive, distância e separação, a gente pode também pensar tanto em pessoas, grupos, iniciativas que são ruins, que são malditos, que são pecaminosos, que trazem talvez arrogância, orgulho e soberba, ganância, ambição, que querem ter uma atitude como eu sou melhor do que os outros. Vocês vão ter que obedecer, vão ter que me ouvir, vão ter que me acatar.
Em alguns lugares é capaz de a gente encontrar a gente falando isso quase com as mesmas letras e palavras. Mas em tantos outros de forma disfarçadamente, mais manipulativa, sutil. O fato é o mesmo. Se há um grupo de pessoas, se há iniciativas que vão contra a própria glória do Cordeiro Santo de Deus, nós devemos ser contra. Nós devemos odiar. Creio que nenhum de nós, em sã consciência, daria ouvidos e bateria palma e se juntaria ao diabo se ele aparecesse fazendo propaganda de qualquer coisa. Mas, e aqueles que servem ao diabo? Qual deve ser a nossa atitude? A gente pode pensar num amor que proclama o Evangelho. Não é esse o ponto agora. O ponto é que nós devemos manter distância daquilo que é ruim, daquilo que é rebelião contra o Senhor. E veja que esse tipo de situação, veja a perseverança de quem não esmorecia. Esse tipo de situação estava dentro da igreja. Não era um problema que é aqui dentro contra lá fora. Era dentro. Então, muitas vezes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós nos vemos em situações em que nós devemos lutar contra o pecado, que nós devemos odiar aquilo que está errado. Inclusive, uma das maneiras como isso muitas vezes é colocado para segundo plano, ou enterrado num lugar qualquer, é quando a gente começa a ouvir uma mensagem do amor e felicidade que Jesus traz. Parece que ele veio aqui realizar os nossos desejos, melhor que gênio da lâmpada. Com Jesus, só felicidade. Isso é mentira. A palavra de Deus não mostra assim. Jesus morreu crucificado. Se o próprio Jesus foi perseguido, o que dizer daqueles que o servem? O próprio Jesus falou sobre isso. Então, quando a gente começa a ver só um destaque para aquilo que é tão bom e positivo a respeito de Jesus Cristo, nós já estamos correndo risco, isso é a tendência do próprio pecado, por termos nascido do pecado, de esquecer também o juízo e a santidade do Senhor. E há pessoas que se aproveitam disso, nós devemos odiar esse tipo de situação. Aquela igreja em Éfeso fazia assim: se nós recebêssemos uma carta escrita dessa maneira, especificamente para a igreja presbiteriana em Cidade do Útero, ou, quem sabe até você mesmo, eu e você, recebêssemos uma carta assim, pessoal mesmo, para mim e para você, e essas coisas estivessem escritas, nós nos alegraríamos humildemente diante do Senhor, porque é assim que nós temos agido? Ou a gente achar um pouco esquisito? Não, calma aí, eu não mereço esse elogio, porque não é assim que eu estou vivendo. Está sendo feita uma comunicação aqui, daquele que conserva e daquele que faz companhia, com elogios. Vocês perseveram, vocês não suportam o erro, vocês odeiam os nicolaítas. O Senhor Jesus Cristo conhece tão bem a sua igreja, traz essas palavras direcionadas a essa igreja que vivia, louvado seja o Senhor, procurando honrar e glorificar a Deus, com atitudes que envolviam esse tipo de valor, de padrão e de comprometimento. Mas aquela igreja também tinha um erro. É bom demais para ser verdade, né? É só elogio? Primeiro, o principal, quem é Jesus? Na sequência, aquilo que tem de tão bom na igreja. Eu conheço a igreja. Mas agora, o eu tenho contra ti, ali no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o erro aqui também com 3 afirmações. Eles haviam abandonado o primeiro amor. O que isso quer dizer especificamente ali na igreja em Éfeso? Veja que o esforço, o zelo por fidelidade doutrinária era muito grande para combater o erro. Então, um dos riscos que aquela igreja sofria, e parece que de fato foi prejudicada por isso, é zelar tanto pela sã doutrina que o amor se esfriou de uns para com os outros. Eu já não me importo tanto se você me ama e se eu te amo. Eu quero saber se você está certo ou está errado. O certo senta aqui, o errado senta aqui. Não, o certo... Não vou falar se é da direita ou da esquerda, senão vocês vão querer mudar de lugar. Mas eu não me preocupo mais com você, mas com o certo e com o errado.
que é uma preocupação correta e legítima, mas que não deve me afastar do amor. E veja que esse afastamento do amor de um para com o outro é muitas vezes o reflexo, a consequência ruim de pessoas que primeiro deixaram de amar ao próprio Cristo. Eu amo tanto a verdade sobre Deus que eu não percebi que eu deixei de amar o próprio Deus. Então, quando nós vemos aqui que Jesus Cristo, corretamente, é o próprio Deus perfeito, e ninguém há de discordar dessa afirmação de Jesus Cristo. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês devem me amar em primeiro lugar. E me amando em primeiro lugar, esse amor deve ser estendido a todos que estão perseverando, àqueles que estão em dúvida, àqueles que estão no erro. Mas não falou do ódio. Falou do ódio. Mas veja que o ódio, em alguma medida, é uma expressão, é um negócio meio esquisito isso aqui. Hoje em dia a gente não está acostumado com isso não. Ódio é uma expressão de amor. Porque se alguém lá do outro lado da avenida, agora pensando lá na rua Roraima, já pensei do lado de lá. Se alguém, agora por um desaviso, bater no outro carro lá, eu não amo e nem odeio essas pessoas. Eu sou indiferente para com elas. Mas se bater no meu, e se for você? Você é meu amigo. Percebe? Quando a gente ama alguma coisa ou alguma pessoa, e as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, a gente odeia. Como que diz, inclusive, que é uma das piores expressões de falta de amor. Não é quando alguém fala assim, eu te odeio. É quando alguém diz assim, você para mim não é ninguém, você morreu. De tanta dureza, de tanta insensibilidade, de tanta crueldade e incredulidade, essa pessoa ela não sente mais nada. Por que há um ódio? Porque nós não nos conformamos que algumas pessoas estejam erradas, porque nós gostaríamos que elas estivessem certas. Pense em uma situação, se fosse a gente aqui. Ah não, porque de repente, quem está na heresia é o pessoal que está mais ali no fundo, ali na frente e tal. Mas, e se fosse teu parente? Fosse tua mãe? Fosse teu marido? Que você ama tanto, você ia ficar com ódio. Então, veja, volta aqui a questão de que, amando mais e mais a Jesus Cristo, nós não vamos deixar a fidelidade doutrinária de lado, mas continuaremos amando os nossos irmãos. E aqueles que errarem, nós amaremos, mesmo que com nervosismo. Porque a gente gostaria que eles fossem restaurados e convertidos. Mas essa igreja começou a se exaltar, se gabar, de alguma maneira, dessa posição doutrinário, teológico, academicamente correta e melhor que dos outros. Não tive tempo de ler um monte de coisas, né? Mas agora, dias atrás, foi lançado um livro, e aí não tive tempo de ler, até porque é recente, que é o título, mais ou menos, A Humildade do Calvinismo. Não é exatamente esse título, mas qual que é a ideia que o autor do livro traz? É que às vezes, como igreja reformada, protestante, calvinista, presbiteriana, nós nos tornamos orgulhosos, porque nós zelamos por fidelidade doutrinária. E tem gente por aí afora brigando, discutindo, subindo o tom, e dizendo que o outro está errado, que o outro é um herege, que o outro não sabe nada de Bíblia, em nome de uma fidelidade doutrinária. Eu nem falo para você procurar isso, porque o pouco que eu vejo, eu já fico assim angustiado. Às vezes tem um amigo, um colega, alguma coisa que fala, deve ter alguma coisa edificante, né? Ele só está lá descendo a lenha nos outros. E às vezes está certo, em termos de opinião, mas em termos de compaixão, não. Nós temos que tomar cuidado para não abandonarmos o nosso primeiro amor. O amor
por Cristo em primeiro lugar, que se desdobra nesse amor de uns para com os outros. Inclusive, quando nós não damos valor e prioridade a isso, nós já estamos pecando. Quando nós não colocamos o amor em alta conta, a gente já está dizendo que tem outras coisas mais importantes. Talvez você não tenha indiferença, inimizade, crueldade com ninguém. Você acha até muito legal, muito amigável, todo mundo que está aqui. Mas se você amar de verdade ao Senhor Jesus Cristo e quiser então amar de verdade a igreja, você vai conhecer mais e mais a cada um que está aqui. Eu tenho tido, assim, de verdade mesmo, a alegria de conhecer um pouquinho mais dos irmãos. Eu não acho que deu para conhecer muito, não. Mas assim, é uma visita, é uma conversa, um momento, por exemplo, de oração, assim, de uma alegria muito grande. Mas eu acho que eu conheço pouco vocês. E vocês me conhecem pouco também. Por que acontece isso? Não deu tempo. Ok. Hoje, ainda sem completar metade de um ano aqui, talvez a gente possa dizer isso. Mas daqui a um ano, daqui a 2 anos. Ou se você for pensar, por exemplo, você que está aqui há muito tempo já, você conhece bem? Nós não podemos abandonar o primeiro amor, não podemos colocar outra coisa que não o amor em primeiro lugar. Inclusive porque se isso acontece, a gente é passível de ouvir a mesma declaração de Jesus Cristo contra aquela igreja. Eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Aqui também, essa é a primeira declaração, mas mais 2 coisas a respeito disso que o próprio Senhor Jesus Cristo coloca. Já que você abandonou o primeiro amor, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. E quando você lembrar de onde você caiu, se arrependa. Então, muito interessante, maravilhosa a maneira como o Senhor Jesus Cristo fala com essa igreja aqui nesse momento. De novo, procura se colocar nessa situação de leitor que está falando o que está escrito na carta para aquela igreja, ou de ouvinte. É mesmo, onde que a gente abandonou o amor? Será que foi ontem? Não, ontem não. Semana passada, lembra que semana passada, quando teve aquele culto? Não, eu acho que, olha, é uma coisa, mas isso já era consequência já do que tinha acontecido. Volta lá atrás. Às vezes a gente está caído no chão e nem sabe. Acontece diferente quando a gente perde alguma coisa na rua, né? E a gente tem a mínima noção de onde foi que a gente perdeu determinada coisa, objeto. Dependendo da situação, você volta e refaz todos os passos. Às vezes dá certo e encontra. Vai ter que voltar onde caiu. Agora, não, eu já sei. A gente caiu do primeiro amor quando aconteceu isso. Não, tem que se arrepender. Tem que se quebrantar. Não adianta a gente ter uma constatação correta e não ter uma correção. A pessoa caiu, quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou o dedo da mão, quebrou a orelha, sei lá, quebrou tudo. Então aí chega no médico. Ô cidadão, o que aconteceu com você? Olha, aconteceu isso. Tá. Então agora a gente vai passar por esse procedimento. Não vou fazer nada não, só vim contar o que aconteceu. Dá um remedinho para a dor, estou indo para casa. Não, tem que corrigir o que está quebrado. Tem que quebrar. Já não quebrou? Não, agora quebra em termos de humilhação. Arrependimento é quebrantamento. Eu reconheço o que está errado. E não apenas reconheço, mas agora eu faço o caminho de volta. Agora eu vou corrigir. Veja que arrependimento sincero, muitas vezes é identificado, a gente fala sobre isso, usando da própria Bíblia, quando a gente lembra de Pedro, que negou Jesus, mas se arrependeu de verdade, diferente do Judas, que teve apenas remorso. Os dois sabiam que estava errado, mas um se colocou diante de Deus, clamando por perdão, e foi restaurado por Jesus Cristo. Se a igreja abandonou o primeiro amor, ela não tem que apenas ficar triste, lamentar por isso. Ela tem que voltar onde ela caiu e tem que se arrepender. E veja que, mesmo individualmente, quantas vezes eu e você temos que fazer isso também. Não dá para seguir em frente com aquilo que está errado.
tem que se arrepender, voltar e então, corrigindo os caminhos, viver na direção que o próprio Deus dá para a nossa vida, que no caso aqui é de mais e mais amor. Então, você abandonou o primeiro amor, você tem que se lembrar de onde caiu e se arrepender. E, terceiro ponto aqui, se você não se arrepender, preste bem esse tom aqui, há uma palavra de condenação. Se você não se arrepender, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há uma bênção do Senhor dizendo que estava errado. Há uma bênção do Senhor Jesus Cristo dizendo o que tinha que ser feito para corrigir. Mas há também uma bênção do Senhor dizendo, se continuar no erro, vai ter consequências ruins, vai ter destruição, vai ter castigo. Hoje, a gente já fala menos a palavra castigo. E até alguns chavões aí, né? Deus é pai, não castiga. Não, é um castigo. Não é a pessoa que é maldosa, violenta, odiosa, ela não castiga, ela só destrói. Castigo é de quem ama. Às vezes o castigo é dado do jeito errado. Mas também, quantas vezes aconteceu o erro de não ter castigo nenhum? Aqui Jesus está dizendo, o erro é esse, o acerto é esse, e se não der ouvidos, a consequência é essa. É um alerta. Não ache que aquilo que o Senhor Jesus Cristo está trazendo ao seu coração, ou aquilo que Ele tem revelado à sua amada igreja, é algo que a gente faz se a gente quiser. Até essa ideia, olha, eu não quero forçar nada e não quero forçar ninguém. Eu não. Mas não se esqueça que nós servimos a um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo perscrutador, que vai onde não se dividem as coisas, Ele divide, usando a sua espada, que é a palavra de Deus apta para discernir juntas e medulas, propósitos e pensamentos. Ele vai mais fundo do que a gente pode imaginar. E quando ele faz isso, muitas vezes é com destruição daquilo que está errado, daquilo que precisa ser lançado fora. Veja tantas vezes isso no Antigo Testamento, em que reis se levantaram para servir ao Senhor e puseram para fora aquilo que estava errado. E outros que não se importaram com isso e sofreram gravemente consequências tão ruins. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala do erro da igreja, Ele não apenas faz uma declaração, Ele faz um chamado, não é só um convite, é uma exortação, é mais do que uma intimação. Abandona o erro. E com isso também esse alerta, se continuar assim, as consequências serão ruins. Nós lemos no texto de Isaías, a respeito da glória de Jesus Cristo, que Ele não dá a ninguém mais. Como a glória do Senhor Jesus Cristo é que está em primeiro lugar, Ele não vai deixar isso de lado para você ou eu continuarmos no erro e a gente acabar aparecendo mais importante que o próprio Deus. Olha, Deus valoriza isso. Eu não, eu valorizo o contrário. Aí Deus vai deixar de ser Deus para não me castigar e aí, então eu sou maior que Deus. Não, isso não acontece. Muitas vezes, veja o que é o coração do ser humano, muitas vezes mergulhado no pecado. A gente age como se a gente fosse mais importante do que Deus. Aliás, Deus é que tem que se dobrar aos nossos desejos e prazeres. Mas a glória dele, Ele não dá a ninguém. Ouça a palavra, veja aquilo que diz respeito ao primeiro amor. Volte de onde você caiu. Porque as consequências já são ruins hoje, o que dizer daqui para frente. Então, nós temos essa declaração tão excelente de quem Jesus Cristo é, qualidades da igreja, erros nos quais nós mesmos podemos cair e devemos corrigir, e temos então, já no final dessa carta, promessas feitas por Jesus.
Agora ali no versículo 7, versículo 6 fala dos nicolaítas, já falamos há pouco. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclusive, essa é uma expressão que vai aparecer nas outras cartas também. Quem tem ouvidos, ouça. E ouça as promessas do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 7 ele diz assim, ao vencedor. Então qual que é a promessa? Você vai vencer. Você está perseverando. Agora você vai se arrepender do seu erro. Você está me exaltando como verdadeiro Senhor dos senhores, Rei dos reis e cabeça da igreja. Então você mantenha-se assim, crescendo dia a dia, persevere, sem esmorecer. Você terá vitória. Promessa do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a igreja, o povo de Deus, sofreu situações em que pareceu que a gente estava sendo completamente derrotado. Mas a igreja é a igreja que Jesus Cristo disse assim, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém destrói a igreja. A igreja genuína, sincera, fundamentada nas próprias Sagradas Escrituras. Nós somos e seremos vencedores em Cristo. Promessa bendita do Senhor Jesus, o grande vencedor. Uma segunda promessa, estou aqui com o número 3 também. Primeiro, vencedor. Segundo, aqui, de acordo com o próprio trecho do versículo 7, a esse vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Promessa de comermos do fruto da árvore da vida. Quem que não comeu do fruto da árvore da vida? Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim por causa do pecado. O próprio Deus diz, para que não estenda a mão e coma também da árvore da vida, então eu lançarei fora. E assim foram expulsos do jardim do Éden. A árvore da vida diz respeito à abundância completa de comunhão com Deus, que inclui a eternidade. Não é só viver para sempre. Porque veja só, pessoas que rejeitam o Senhor Jesus Cristo estarão eternamente no inferno. Então, não é apenas em termos de vida ou morte, mas é a qualidade da vida. É a qualidade de quem come a melhor ou o melhor dos frutos. Fruta é saúde, né? Boa alimentação. Agora pensa nesse fruto, o fruto da árvore da vida. Promessa do Senhor Jesus. Não só você viverá para sempre, mas viverá para sempre em comunhão com Cristo. Louvado seja o Senhor. Vitória e árvore da vida. Grandes promessas. Vitória, árvore da vida, que será desfrutada no paraíso de Deus. A última expressão do versículo 7. Nós estamos indo para o paraíso. Qual o paraíso? O paraíso de Deus. Ah, mas como assim paraíso de Deus? O que vai ter nesse paraíso? Preste atenção. Paraíso de Deus. Você precisa de mais alguma informação? Ou, caso você queira mais alguma informação, vamos pela ordem. Primeiro você reconheça tudo o que diz respeito a estar num paraíso que é de Deus. Quando você esgotar toda a possibilidade de conhecimento acerca de Deus, eu creio que você vai poder entender que isso já é muito mais do que o suficiente. O que é o melhor do céu? Deus. Comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Que bênção e que grande alegria nós temos dia a dia de vivermos em companhia com aquele que nos conserva e que nos comunica coisas tão grandiosas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso ainda não é perfeito. Hoje pela manhã alguém comentou assim, olha, o culto hoje parece que vai ser um pedacinho do céu. Um pouquinho do que a gente vai viver do céu. Eu falei assim, e não é. É muito além da nossa compreensão. A gente vive momentos assim tão grandiosos na caminhada cristã como povo de Deus, e é tão pouco, é tão menor do que nós desfrutaremos no paraíso que é de Deus. Promessas do Senhor Jesus Cristo. A vitória,
a eternidade de comunhão perfeita com Ele, no paraíso que é dele mesmo. Louvado seja o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Nós somos levados a contemplar a beleza do Senhor Jesus Cristo e a maneira como Ele age na igreja, de forma que a igreja tem, assim, tantas boas qualidades, mas também a maneira como Ele corrige a igreja para que nós voltemos ao primeiro amor, e então Ele faz promessas tão belas e grandiosas como essas. Mas e agora? Qual é a nossa atitude? Nossa atitude como igreja presbiteriana em Cidade Dutra, mas também a minha atitude, a sua, a de cada um de nós. Nós devemos ouvir a Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. O que nós ouvimos aqui, Jesus dizendo, é que é importante nós termos zelo para com as coisas do Senhor. Zelo no que diz respeito à nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que vai ter como consequência zelo para com aquilo que agrada a Jesus Cristo, que tem como consequência e resultado zelo para com a igreja. Veja, zelar pela verdade doutrinária, pela própria igreja, é importante. Mas isso só faz sentido, e só é possível da forma correta, na medida em que nós zelamos, primeiramente, por um relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há um outro acesso. Às vezes a gente vê a necessidade de falar a respeito de como as pessoas devem voltar a valorizar a igreja. Até essa situação hoje rotulada do desigrejado. Mas veja, se há espaço e necessidade de nós tratarmos isso, isso vem depois de nós tratarmos do fato de que nós precisamos, em primeiro lugar, recuperar a nossa comunhão com o próprio Cristo. Se alguém deixa de valorizar a igreja, é porque essa pessoa deixou de perceber aquele que anda entre os 7 candelabros. Prestou atenção mais em outras coisas do que no próprio Cristo, o Senhor da igreja. Então, o nosso zelo, em primeiro lugar, é para com o próprio Senhor e a sua palavra e a sua vontade soberana. Nós queremos ouvir a Jesus e, por isso, nós não queremos abandonar o amor verdadeiro. Não queremos ficar sem esse primeiro amor. Esse amor, mais uma vez, que diz respeito, em primeiro lugar, ao próprio amor com o qual Ele nos amou. E agora nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro e nós o amamos, agora nós queremos amar as outras pessoas. Não é algo que a gente pode deixar em segundo lugar. Deixa eu usar aqui uma situação, muita coisa para a gente refletir. Volte a ler esse texto durante a semana. Medite nele, ore ao Senhor. Mas olha só, se a gente tiver aqui como igreja muitas atividades, muitos encontros, muitos horários preenchidos, a gente vai ter que dar conta de organizar e realizar e arrumar tudo de uma maneira que a gente não vai mais conseguir conversar um com o outro. A gente tem que avaliar isso. É melhor, de repente, a nossa igreja fazer um evento assim grandiosíssimo, que a gente vai assim, ter o nosso tempo, a nossa energia, a nossa paciência sugadas. Quando acabar, a gente vai estar até meio injuriado um com o outro. Ou é melhor a gente só sentar junto e tomar um copo de café, talvez no máximo, e fazer muita oração. Não estou falando que eu sou contra, porque o próprio Deus diz que é errado a gente fazer muitas e muitas coisas tão boas. Mas a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. O amor vem antes dessas outras coisas. Às vezes a gente quer que alguma coisa dê tão certo, que alguém que faz uma coisa errada, a gente briga, a gente perde a paciência. Não pode ser assim. Pode pensar, o nosso culto, reunião de oração, escola bíblica, planejamento e realização do departamento, então aí dá para fazer essa avaliação aí do primeiro semestre já, nem tudo saiu do jeito que a gente queria. A gente tem que pontuar isso, tem que corrigir, tem que melhorar. Mas, se a gente usar disso para estimular, alimentar algum tipo de inimizade um com o outro, já estragou tudo, a gente já vai ter abandonado o primeiro amor, lembra de onde caiu. Isso vale como igreja, para a igreja, mas vale para mim e para você também. Nós temos aqui
O Senhor Jesus Cristo falando, nós queremos ouvi-lo a respeito do zelo, do amor, mas também da esperança que nós temos única e exclusivamente em Cristo. Tenha esperança, persevere ao vencedor, dar-lhe que coma do fruto da árvore da vida no paraíso de Deus. Tenha essa esperança em Cristo, não é a esperança de que vai dar tudo certo, não é a esperança de que amanhã os seus problemas terão desaparecido, mas a esperança que é o próprio Cristo. E nessa esperança, que é o próprio Cristo, eu quero que você reconheça o seguinte: a esperança que Cristo dá, em primeiríssimo lugar, é a esperança de salvação. Se você ainda não foi salvo, resgatado, libertado por Jesus Cristo, clame, peça a Deus por essa viva e verdadeira esperança. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo me dê uma nova vida e um novo coração. E graciosamente, Ele vai transformar a sua vida. Apenas Ele pode fazer isso. A esperança em Cristo, para aqueles que já tendo sido salvos, agora crescem em santificação. Olha, eu sou teimoso, eu sou atrapalhado, eu cometo muitos erros. Se fosse depender só de mim para viver uma vida cada vez mais santa, eu ia desesperar, não ter esperança. Mas como o Senhor Deus trabalha em minha vida, dia a dia, como o Espírito Santo me guia para que eu veja mais e mais claramente a Jesus Cristo, e assim seja transformado conforme a imagem e semelhança dele, eu tenho esperança. Tenho uma atitude, tenho um empenho da minha parte, mas também há uma dependência enorme, minha e sua, para que nós cresçamos em santidade. Se dependesse só da gente, a gente estava pior. Crescimento em santificação depende de Cristo, porque nós olhamos para Ele, a imagem perfeita, visível do Deus que é invisível. Então que tenha cada um de nós, na nossa igreja, essa esperança que faz crescer, que faz cada um de nós, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, mais e mais santa. É uma esperança para aqueles que precisam de salvação. É uma esperança para aqueles que querem crescer em santificação. É uma esperança acerca do futuro também. A gente não quer apenas escapar dos nossos compromissos, responsabilidades e dificuldades do dia a dia, mas nós não queremos enxergar apenas o aqui e agora. Nós queremos olhar além, para o paraíso de Deus, onde tem uma árvore da vida, que dá frutos que nós podemos comer porque nós venceremos. Não porque a gente é tão bom assim, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o Rei vitorioso. Que isso nos traga esperança também, então, dia a dia para o nosso viver. E veja que com esse tipo de esperança que nós ouvimos no próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos prepara para então, nesse momento, recebermos o pão e também bebermos do vinho. A Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo foi instituída por Ele mesmo. Nós a celebramos no momento que, separando um pouco de pão, um pouco de vinho, nós usamos esses elementos como símbolos da entrega que Jesus Cristo fez em nosso favor. Ele entregou o seu precioso corpo, derramou o seu precioso sangue para que nós tivéssemos vida. Nós somos colocados diante da mesa do Senhor, então enxergamos a nossa incapacidade total e vemos como apenas Jesus Cristo é totalmente capaz de transformar a nossa vida. Então nós o obedecemos, comendo do pão e bebendo do vinho, enquanto recordamos aquilo pelo que Ele passou quando Ele foi crucificado. Recordamos aquele momento em que nós fomos alcançados e libertados do pecado da morte. Louvamos ao Senhor por momentos como esse, em comunhão com o povo de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e recordamos a promessa de que um dia Ele vem, e esse dia está cada vez mais próximo. Para que possamos comer do pão e beber do vinho, nós devemos fazer isso com avaliação pessoal. E a avaliação, ela é diferente de pessoa para pessoa. Então, a avaliação que você deve fazer, se você ainda não é cristão, é que você precisa da salvação que você encontra apenas em Jesus Cristo. Clame a Deus por isso. A avaliação que você, que é cristão, mas ainda não é membro em comunhão com alguma igreja evangélica, deve fazer é o seguinte: eu tenho certeza da minha salvação. Não deve haver nada que me impeça de proclamar com alegria esse meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo
então assumir também um compromisso público com a igreja. Se você tem dúvidas ou dificuldades sobre isso, clame a Deus por sabedoria, por desimpedimento e conte com a nossa igreja a esse respeito. A avaliação também é pessoal para aqueles que já tendo sido salvos, já foram batizados e professam publicamente a sua fé. Porque há erros que eu cometi e você não cometeu. Há erros que você cometeu e eu não cometi. Mas agora eu e você nos colocaremos em oração diante de Jesus, com arrependimento e sinceridade de coração. Nos perdoa, Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deixa o pecado para trás e seja alimentado pelo pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos orar nos próximos instantes, em silêncio. Daqui a pouco eu farei uma oração em voz alta. Ó Deus de amor e de toda graça, nós recebemos a mensagem do Senhor, a carta enviada por Jesus Cristo à tua igreja que se reúne aqui. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor Jesus que nos salvou e que nos comunica as preciosas bênçãos que vêm de ti. Nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo, que tem nos conservado em pé, como igreja que se reúne para glorificar ao Senhor e proclamar os teus grandes feitos a todo mundo. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque além de ter nos transformado e nos colocado numa nova posição diante de Deus, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos faz companhia, o Senhor é o nosso melhor amigo. Nós te louvamos, ó Deus, porque como fruto desse poder e amor tão grandioso de Jesus Cristo por sua igreja, nós temos aprendido, temos crescido e sido transformados. Há coisas boas que podem ser encontradas em nossa igreja e na vida de cada um de nós, não por mérito próprio, mas porque o Senhor tem agido e trabalhado em nosso interior. Louvado seja o Senhor por isso. No que diz respeito aos nossos erros, nós queremos assumir totalmente a nossa responsabilidade, ó Deus. E nesse momento em que seremos servidos com o pão e o vinho, nós